Márcio de Oliveira Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Peço para você se inscrever no meu canal, apertar o sininho, compartilhar e comentar e dê o like para que o nosso vídeo seja exibido para mais pessoas. Olha, eu já comentei aqui outras vezes que por causa da pandemia os tribunais de justiça, especialmente o Tribunal de São Paulo, implementaram o sistema de videoconferência, ou audiência virtual. É um programa que você ingressa, recebe um convite do tribunal, na hora lá você tem que ingressar nesse programa, baixar um programa anterior, e aí você participa da sala de audiências quando o assistente do juiz ele liberar a sua participação na audiência. E eu não gosto desse sistema de audiência porque eu acho que vulnera muito os direitos, as garantias dos clientes. Por exemplo, você não sabe se há realmente incomunicabilidade entre advogado e cliente no momento que a lei oportuniza esse direito ao advogado, né? Você não sabe se tem alguma pessoa na sala que eventualmente esteja ouvindo e vendo a conversa entre cliente e advogado, que deve ser privativa. O cliente fica longe do advogado, não dá para o cliente falar para o advogado as impressões que ele está tendo das testemunhas, das vítimas e etc. Então, por conta de tudo isso, eu entendo que há uma violação dos direitos e garantias do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório em relação ao cliente, a pessoa que está se defendendo em sede judicial. Então, eu prefiro muito mais as audiências presenciais. Mas até que a pandemia ela vá embora, né, e voltemos com o sistema de audiências presenciais, temos que conviver com isso, mas eu realmente não gosto. Mas o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: ontem eu tive um problema grave com um juiz aqui de São Paulo, tive realmente um problema muito sério, estou tomando já as providências legais em relação a isso, mas basicamente foi o seguinte: o cliente, eu consegui libertá-lo, era uma acusação grave, muito séria, consegui finalmente, depois de alguns meses, libertar o cliente. Então ele está respondendo o processo em liberdade. Aí aconteceu a audiência de instrução e julgamento ontem, oitiva de testemunhas, de vítimas e etc. Acontece o seguinte: o cliente ele me ligou dias antes falando assim: doutor, eu não vou poder ir até o seu escritório, porque geralmente eu convido o cliente para vir acompanhar a audiência virtual junto comigo. Porque eu prefiro, eu acho que a defesa é muito mais razoável e muito mais eficaz nesse caso, que eu estou presente do cliente, junto ao cliente. Mas aí ele falou assim: olha, a minha testemunha, estou sabendo que ele está com Covid, inclusive ele está no hospital. E eu tive contato com ele. Então eu falei: olha, não venha então para o escritório, porque você pode, né, se você estiver contaminado, você pode me contaminar com Covid. Então fica na sua casa. E aí eu vou pedir para o juiz mandar o link da audiência para o teu e-mail e para o teu WhatsApp. E aí você baixa o programa e etc, etc, para entrar na audiência no momento certo. Aí tudo bem. Eu acreditando que ele tinha feito todos os procedimentos corretamente para na hora da audiência ele ingressar corretamente. Só que aí chegou o dia da audiência, chegou a hora da audiência, ele não ingressava na plataforma para fazer a audiência. E aí, muito bem, tem um tal de lobby, que é o momento pré-audiência, que você conversa ali com o juiz, com o promotor e com o assistente do juiz, etc. E aí o juiz já começou a causar certos transtornos em relação a mim, em relação ao advogado do acusado. E aí ele pediu para eu ligar para o acusado não respondia, mandava mensagem, não atendia a ligação, aí o juiz ficou bravo. Ele entendeu que era uma artimanha minha, do advogado, para que a audiência não se realizasse, já que eu tinha conseguido soltar o cliente contra a vontade do juiz. Eu consegui soltar o cliente em Brasília. E o juiz ficou bravo por isso. Então ele entendeu que eu estava querendo protelar a audiência. E aí, o que aconteceu? Ele decretou a revelia do cliente, ou seja, disse que o cliente não podia mais se defender. E também ele mandou prender o cliente, dizendo que o cliente não queria participar da audiência, que ele estava desrespeitando o poder judiciário, e aí ele mandou prender o cliente por conta disso. Aí eu tive que tomar decisões enérgicas contra o juiz, contra aquelas ilegalidades, e aí acabei, então, consignando tudo o que aconteceu em ata, e agora acabei de ingressar com um habeas corpus
no Tribunal de Justiça pedindo a revogação dessa decisão que nós entendemos que é arbitrária do juiz, mandando prender um cliente apenas porque ele não conseguiu acessar a plataforma digital. Mas o resumo de tudo aqui é o seguinte: essa decisão do juiz, porque o cliente não conseguiu acessar o link da audiência, ela é ilegal, porque não há razão alguma que indique que o cliente está desrespeitando o Poder Judiciário. Então eu consegui fazer uma linha defensiva com juntada de jurisprudência, etc., e pedi inclusive o distinguishing por parte do desembargador, né? Achei várias decisões nesse sentido, dizendo que o juiz não pode fazer isso, porque há também pessoas que são analfabetas digitais e que também são excluídas digitalmente. Não tem internet, não tem celular, ou não sabe mexer com o celular, ou não sabe mexer com a internet, ou não tem dinheiro para pagar a internet, né? Então o juiz desconsiderou toda a realidade que nós estamos passando, inclusive o momento atual de pandemia, e por conta disso, né, inclusive eu falei, ó, excelência, vamos ligar para ele e fazer com que ele então participe da audiência por telefone, porque ele poderia atender o telefone, né, no momento posterior, mas o juiz ignorou isso e realmente mandou prender o cliente. E agora vamos ver, se Deus quiser, até sexta-feira eu tenho a resposta, né, desse pedido liminar em habeas corpus. Acredito que até sexta-feira eu tenho uma resposta disso, se o tribunal vai revogar ou não essa decisão ilegal e arbitrária, e aí eu conto para os senhores o que de fato aconteceu. Um forte abraço, dê o seu like, se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!